assim comigo. Ela sempre fala isso, né? A Nani, ela fala assim, sempre a Nani, ela diz assim, é, que Deus fala com ela de uma maneira assim especial, né? É o jeito que Deus fala com cada um, e ela falou assim para mim, olha, Andréia, não funciona comigo assim. E falei, meu Deus, eu precisava de. Quando surgiu essa questão do livro, eu falava assim: a gente precisa de colocar lá no grupo uma imagem. Mas só me vinha no meu coração essa pintura. E eu ficava atrás da Nani falando, fazendo. Só que eu pedi a Kelly, e aí o Marcelo fez uma pintura que, inclusive, a Nani falou que ficou linda. Eu também achei linda, né, Kelly? Ele fez linda mesmo. Só que a Kelly passou isso para a Anne, não foi? A Kelly passou. Só que eu fiz um áudio, o que eu queria. Aí eu falei para ela assim, olha, eu queria uma árvore, eu queria água, eu queria um sol, eu queria um monte e eu queria flores, principalmente eu gosto muito. Aqui a gente vai falando coisas que Deus vai comunicando, mas você pensa que não tem sentido na hora, só lá na frente que você vai entender. Eu falei assim, eu queria girassóis e lírios do campo. E depois das flores, eu falei assim, eu quero um caminho, entendeu? Porque é mulheres, né, que vão passar naquele caminho. Beleza, parei aí no caminho. E, e falei para ela e ela fez o desenho. Inclusive, depois alguém, ou ela mesma, não sei, poderia botar lá para a gente o desenho e a gente vai falar sobre isso. E o que que aconteceu? Quando foi ontem, eu falei assim, Senhor, a gente depende do Espírito Santo para todas as coisas. Senhor, não nos deixe sozinhos. É porque, gente, não é fácil, não. A gente está aqui perto de vocês, a pessoa que, assim, tem dificuldade, né, de mexer com a internet, tem dificuldade, de repente, de falar, assim. Principalmente eu, que eu sempre coloquei as pessoas na frente, para vá lá e faz. E eu fico mais atrás. Mas eu fiquei orando ao Senhor e o Senhor mandou escrever. Quando Deus fala assim para mim sentar para escrever, aí eu tenho que sentar para escrever. E eu não sei se vocês lembram, mas em julho, né? Eu estava aqui nesse mesmo apartamento, nesse mesmo lugar, estava muito agitada e foi quando eu recebi esse livro, entendeu? E hoje eu me encontro nesse apartamento mais tranquila, eu sinto o Espírito Santo, sabe, fazendo algo, eu sinto o Espírito Santo movendo, eu sinto ele trazendo direção, entendeu? Eu sinto ele gerando algo dentro de nós assim muito forte. E aí eu sentei. E quando eu sentei, eu fui pontuando os desenhos que eu pedi a Anne para fazer. E o primeiro desenho foi uma árvore. Eu falei assim, olha, faz uma árvore. Só que eu não tinha noção que o Espírito Santo estava falando sobre isso. E aí me vinha os textos, entendeu? Ligado às, às, às figuras que eu tinha pedido ela para ela falar. E e eu pedi depois a Paty, depois da reunião, quando ela puder, ela vai estar colocando lá esses textos para a gente não ler aqui, não ficar com uma demora para a gente. E o primeiro texto que veio ao meu coração para eu colocar foi o Provérbios, capítulo 3, que é o versículo 18, que fala sobre a árvore da vida. Porque fala sobre a árvore da vida, que Jesus é essa árvore, e ele traz alegria para nós, entendeu? A vida. E você vê, e eu creio que o Espírito Santo vai falar para cada uma de vocês, vai comunicar sobre cada figura que eu for falando, os textos, depois vocês
vão poder compartilhar isso. Eu creio, em nome de Jesus, que isso vai acontecer. Em Provérbios 13 também, eu coloquei lá 13, 12, que, falando sobre a árvore. Mas teve um texto que eu falei assim para a Paty, que foi para mim muito forte, que está lá em Apocalipse 22, que fala assim, olha, então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como um cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida. E quem produz, e que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as árvores e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quando eu olhei ali esse texto, eu falei assim: Jesus é a árvore da vida, que coisa linda. Se a gente volta lá para Gênesis, vê a grandeza de Deus, a criação, todo o projeto de Deus, tudo que ele formou, tudo. Eu falei, Senhor, não, a gente não tem dimensão dessa grandeza de Deus, esse amor de Deus. E, e nesse texto, o que me chamou também a atenção sobre as estações, sobre os frutos e os meses, 12 meses. E a gente olhar que ele comanda todas as coisas, igual está lá em Daniel 2, né? Ele comanda as estações, ele comanda o tempo, até os meses, 12 meses, tudo no controle. Falei, gente, que coisa linda! O projeto de Deus, para a gente se relacionar com Ele, essa intimidade. E aí eu vou para águas, né? Vou para o segunda lá do desenho, eu vou para o segundo desenho, que é a água. Eu falei assim, olha, queria que fizesse a água, porque isso tudo foi uns desenhos que veio, sabe? A água. E lá tá. E aí eu queria que a Paty lesse, eu pedi ajuda à Paty, né? E que eu sou esperta, né? Falei, vamos pedir ajuda. E aí eu pedi a Paty para ler, eu acho que é João 7:37, né? Né, Paty? Paty? A Paty está aí? Se a Paty não. Cheguei. É Ô, porque eu tô com Glória! dificuldade no áudio aqui, gente. Tô com uma dificuldade aqui. Quando eu tô mexendo aqui, tô com dificuldade. Mas eu Uhum. não tinha separado esse texto, não. Mas deixa eu tentar. Qual é o texto? Foi de Você tinha João. pedido João 17. Não, então, deixa eu falar, então, porque eu acho que eu abri aqui, gente. É Tá. sobre a mulher que pede. Deixa eu ver aqui se eu abri. Mulher samaritana? Isso, É João João 4. 4. João 4:10, né? isso, foi João 4:10, do 10 ao 15. É porque eu marquei João 7:37, é outro versículo, mas depois ela vai botar aí para gente. É, João 4:10, achei aqui. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. É isso aí. Aí Jesus também, nesse desenho, o Senhor me falou sobre a água da vida, e sem falar do Espírito Santo, da gente ir profundo nele, mergulhar, né, nessas águas e ser lavados, e ser cheios. E eu vou para o terceiro, que é o sol. Esse terceiro, que é o sol, eu li com vocês, que eu acho que foi que ele fala sobre o sol da justiça, que está lá em Malaquias 4:2, né? Mas para que vocês que temem o meu nome, ele é o sol da justiça. E
algo assim que veio no meu coração quando eu estava olhando para Jesus como o sol da justiça, me veio assim no meu coração, falei, gente, toda manhã o Senhor vem nos visitar. Toda manhã o Senhor, ele vem nos visitar com sol. Esse sol da justiça é um sol que tem a vitamina D. Até nisso, são detalhes que Deus faz por nós, assim, maravilhoso. E me veio também algo sobre a justiça. Eu fiquei pensando que Deus é uma característica do próprio Deus, a justiça. Porque eu fiquei pensando lá em Efésios capítulo 6, no versículo 13, nós somos encorajados, né, com a armadura de Deus. E essa justiça, que é a couraça da justiça. Gente, vocês entendem? Vão ligando as coisas de Deus, ela vai se ligando. Quer dizer, o próprio Deus, eles se completam, né? E aí ele vai falando sobre. E essa armadura da justiça de Deus, ela nos veste para a gente combater as armadilhas de Satanás, as obras do diabo que vem contra nós, que vem contra os nossos sentimentos. O Senhor, ele nos protege, ele nos guarda, ele, ele desenha as coisas para nós. Eu acho que, assim, principalmente para mim, que fico dando ideia para ele, está desenhando as coisas muito para mim. E aí, mudando, nós vamos para o quarto desenho. O quarto desenho, que é o monte. E quando você olha para o monte, principalmente aqui, tem um monte que eu já tirei foto e tal, eu me lembro um texto, né? Que é de Salmos, e eu sempre olho para aquele monte e falo, eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Esse meu socorro vem de quem? Do Senhor. Ele fez o quê? O céu e a terra. Eu até coloquei uma canção lá no grupo hoje, porque eu sempre falei para vocês que sempre eu quero, com louvor também, né, adorar a Deus para esse tempo nosso. E essa canção que Deus criou todas as coisas, a terra era sem forma e vazia. E como eu nem existia. E ele vai e me fez com amor, com perfeição. E no monte também, a gente vê que Jesus, ele ensinou a dida que ele deixou um ensinamento dele lá no monte, que é Mateus 5, 6, 7, todo ensinamento. No monte, Jesus fez a oração dele, no monte, são coisas assim que elas vão se fechando. Mas, meninas, vocês acreditam que tudo isso veio ontem à tarde? Eu não tinha noção, Deus fechando as coisas para mim. E aí eu estou aqui só para compartilhar com vocês, entendeu? E aí eu coloquei vários versículos, entendeu? Eu comecei a ver que tem muitas coisas aqui. Eu só estou assim, falando para vocês, mas eu vou querer ouvir vocês, entendeu? E aí nós vamos para o quinto desenho. E esse quinto desenho fala de flores. E aí, as flores eu acho perfeitas. Esses dias aqui tinham, aqui na casa do meu filho, tem umas flores, que é uma rosa do deserto, linda, e ela floresceu. Eu olhei para elas e vi assim, o amor de Deus. Isso sem falar que, por exemplo, é, meninas, só um momento. As meninas estão aqui no grupo e estão falando que não estão conseguindo entrar. Eu não sei como ajudar elas, entendeu? Se alguém, ou a Nani, ou a Paty, puder ajudar, entendeu? Então, o que acontece? As flores, elas têm muito detalhe. E falei assim, Senhor, para mim, eu falei, Deus, o Senhor fez para mim. É muito detalhe. Eu falei, muito obrigado por isso. E fiquei ali na adoração por Deus. Falei, Senhor, muito obrigado pelos detalhes. E Deus é um Deus de. Eu falei, Senhor, tu és um Deus de desenhos, de detalhe. Que amor é esse? Pensou em tudo por mim.
E eu querendo, né, achando que Deus tinha que pegar Adão e Eva, entendeu? E achar que Adão e Eva tinha que fazer outro, fazer robô, né? E agora eu vi que eu passei, tá passando aí, né, nas reportagens aí, que um homem fez robô. Aí o Luiz falou assim para mim, Andréia, o homem faz robô. Agora Deus me fez e fez você. A criação, o Deus nos criou e nos criou com escolhas, entendeu? Nós temos escolhas. Eu sempre falo, olha, é dado um caminho, há dois jardins, né? Há dado caminhos para nós. Deus nos fez com escolha. E aí eu fiquei assim pensando, né? E aí por exemplo, em Cantares, eu até pedi a Paty, não sei se ela está aí, para ela poder ler Cantares, porque eu achei assim tão interessante como Jesus lá em Cantares 2:1. Também, se a parte não tiver e alguém quiser ajudar aí, gente, ler, entendeu? Não tem problema nenhum. A gente tá aqui no mover, pedindo ajuda mesmo. E Cantares, é porque eu só queria que alguém lesse, porque só para a gente ver como que Jesus fala que ele é como flores, como flor, como rosa, entendeu? Cantares 1, Andréia. Cantares 2, eu acho que é no versículo 1 que ele fala. Ah, vou ler. Eu sou rosa de Sharon, o É isso. lírio como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. É só esse pedaço. E ele fala, né? Que ele é a rosa de Sarão e os lírios dos campos. Gente, e, aí eu fiquei assim, gente, cada vez que ia me apresentando um desenho e eu ia vendo, imagina, né? Eu que sou animada para quando Deus começa a falar. E eu fiquei assim, eu falei, Senhor, muito obrigado pela tua grandeza, pelas tuas maravilhas, pelo teu amor comigo. E vamos lá. No sexto desenho, no sexto desenho, é caminhos. É um caminho, né? Aquele caminho aí. E eu falei assim, gente, a gente não tem noção quando Deus te fala assim, faz isso. Aí, às vezes, você fala assim, poxa, parece que não tem sentido. Eu estava conversando com a Nani, eu falei assim, Nani, até o teu não para mim, eu pensei assim, eu falei, pô, a Nani pinta tudo, ela faz pinturas. E eu falei, Nani, por que você não vai pintar? Ela falou, Deus não me falou nada. Não foi, Nani? Não é assim, Andréia. Ele não me falou nada. Então, até o não dela, para mim, eu não entendi. E ontem, quando eu estava à tarde olhando para isso aqui, para o caminho, e eu fiquei pensando assim, eu falei, Senhor, para que esse caminho? Ah, beleza, eu já estava entendendo que eu falei assim, gente, eu quero um caminho de barro. Eu sinto que é o barro. Ah, bem, a gente vai falar assim, a humilhação, entendi. Eu já entendi. Falamos muito sobre isso num capítulo aí sobre pó. Mas, quando o Senhor me falou isso, me falou sobre um texto que está em 2 Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 7. É quando Paulo fala, gente, ó, eu estou falando que Deus falou comigo. Eu creio que o Espírito Santo deve falar com vocês de outra maneira. Eu estou compartilhando sobre os desenhos e da maneira que o Senhor falou comigo. Esse texto de que Paulo aqui em Coríntios, deixa eu ver se eu consigo achar, né? Deixa eu ver se eu acho que eu não vou conseguir achar, mas eu vou falar, porque eu estou até Andréia, tem o texto aqui, é 2 Coríntios 4, é, 7. isso, isso.
Temos, Isso, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. isso. Porque, e aí, olha só, olha o tema, assim, ó, de Paulo cumpre o seu ministério com felicidade. E aqui nesse 7 que ele fala, pelo menos aqui na minha Bíblia, tem o poder de Paulo, o poder de Paulo, né? Não vem só de Deus. E aí eu entendi que aquele caminho era eu que andava naquele caminho, porque eu carrego dentro de mim quem? Um Deus, que é o Espírito Santo. E se algumas coisas que eu faço, eu preciso fazer umas escolhas. E as minhas escolhas vai ser quem eu tenho alimentado. Se eu tenho alimentado a carne ou se tenho alimentado o espírito. E quando a Anne fez esse desenho, ela fez o caminho e fez eu, andando ali naquele caminho. Que eu puxei o desenho, é meu, é eu, Andréia. E aí, os passos dela, ela botou passos, a menininha correndo, né? A Andréia lá correndo naquele caminho. E ela falou assim para nós, né, Kelly? Ela falou que é como que se Deus tivesse pressa, não foi? E eu falei, meu Deus, se Deus tem pressa, eu preciso correr para o sol da justiça. E aí vi que Deus nos prepara aqui, lá em Efésios, uma armadura para a gente combater as obras do inferno, entendeu? E aí você vai vendo tudo, Deus. Eu falei, gente, há um caminho de humilhação para eu trilhar, há um Deus dentro de mim que me ajuda, que é o Espírito Santo, me ajuda a fazer escolhas, porque eu não sou um robô, eu fui criada por um Deus soberano que criou o céu e a terra, a Ele toda a honra, toda a glória, que fez as coisas com detalhes para mim. Beleza, parei aqui no sexto. Não, penso eu, né? Parei no sexto. E agora entra pessoas. E aí, quando eu parei aqui no sexto, ontem, isso, Deus me fala assim: agora espera, porque você vai falar sobre pessoas com a Vanessa amanhã. Aí eu falei, beleza, amanhã eu vou ter encontro com ela. Ela não pôde estar aqui porque ela tinha um compromisso, né? Ela tem um compromisso todas as terça-feira. Mas aí eu saí com ela. E, essa Vanessa é uma irmã muito querida. Ela apareceu assim no nosso convívio, né, como igreja, faz anos. Eu não posso ser, eu não lembro que a gente nem acabou não falando sobre o tempo. Mas eu me lembro que ela teve lá na minha casa, quando eu morava em Nova Iguaçu. E assim, foi um pedido de uma irmã que estava cuidando dela para eu continuar cuidando dela. E esse período ela ficou grávida. E eu acompanhei a gravidez dela, nós fomos tirando foto de cada mês que ela fazia, que a criança fazia mês, a gente ia tirando foto, ia orando, ia tendo uma experiência gostosa. Mas antes disso, dela ficar grávida, eu não me lembro se foi antes, meninas, mas eu acho que foi antes ou depois. É porque eu morei em Rio das Ostras, um período. E ela me permitiu falar nisso, porque é um testemunho dela. Ela teve um quadro de depressão, mas ela teve não só de depressão, mas ela surtou. E eu estava fazendo. Hoje nós conversamos sobre isso, né? E eu estava fazendo autoescola. E quando eu estava fazendo a autoescola, eu fiquei assim, muito. é, assim, muito sem atenção, né? Essa é a palavra. Porque ela surtou, então ela toda vez que eu estava na autoescola,
ela mandava mensagem para mim, dizendo que estava vendo coisas e que iam prender ela, várias coisas. Ela até falou que nem lembrava das coisas, mas ela me ligava muito. Então, eu não conseguia, como se diz, prestar atenção na autoescola, mas foi algo assim que Deus me fez passar. Isso aí é um outro testemunho. Mas a gente conversou muito sobre vínculos, sobre estar junto. E quando foi agora, esse tempo agora, ela mandou uma foto para mim, uma foto que ela estava grávida e eu com a mão na barriga dela. E ela falou assim para mim que naquele tempo ela estava gerando um filho, né? E eu estava gerando ela como filha, porque foi um tempo que nós passamos muito juntos. O marido dela me ligava, assim, para poder ajudar ela, sabe? E assim, ficamos muito juntos, mesmo num processo que ela viveu muito difícil na vida dela. Em nenhum momento nós não abrimos mão dela nessa caminhada. E hoje começamos a falar, e assim, sem numa mesa sentada, né? Nós estávamos numa mesa e começamos a compartilhar. E a gente pôde assim sentir a presença de Deus, lembrar sobre, falar sobre essa coisa de toque, de um tocar no outro, e ver esse amor de Deus. Eu falei, gente, aí eu comecei a falar para ela, falei, nossa, aí o meu desenho foi até o sexto caminho e tal. E aí ela veio para cá. Aí ela veio para cá, ela falou assim, ó, eu vou para lá para a gente orar, que a gente estava no restaurante, né? E aí a gente falou, não, vamos orar aqui e tal. E, e aí viemos para cá. E quando sentamos, e aí eu comecei a compartilhar com ela. Ela falou, olha, eu não vou poder estar na live, mas me conta aí como vai ser. Me conta aí como foi a história do desenho. Aí eu comecei a falar para ela, falei, olha, a Anne fez assim, fez do jeito que eu pedi. Aí comecei a falar, ela falou, Andréia, eu estou contando aqui, entendeu? Eu estou contando. E aqui, nas minhas contas, está dando 7 desenho. Eu falei, mas aonde está os 7? Aonde está o sétimo aqui? Ó? Qual é o desenho? Aí ela falou, é a menina, somos nós. Eu falei, Jesus, que coisa linda! Somos nós naquele caminho. Lembra que eu falei? Caminho e terminamos com 7. E aí, meninas, é uma outro testemunho que um tempo eu vou falar para vocês, mas eu já compartilhei isso com algumas. Eu tive 7 mudanças, eu moro no 7º andar, eu moro no apartamento 704. E o desenho caiu em aonde? No 7º desenho. E com quem? Com alguém que o Senhor falou para mim que seria com ela. Vínculos. E aí, nesse texto aqui, que a Paty está aí? A Paty, minha Estou aqui. companheira, está aí? Oh, Estou aqui. Jesus. Inclusive, o desenho que você está falando está no meu fundinho aqui, né? Isso aí! Ô, Glória, que coisa linda! Aí, ó, tá, aí é nós nesse caminho. E a Anne desenhou os passos correndo. Por quê? Nós estamos indo para onde? Para o sol da justiça, para ele. Deus tem pressa, é verdade. Deus falou com ela, entendeu? Ele tem pressa. Pressa que tomamos uma posição. Quem nós estamos alimentando dentro de nós? E queremos alimentar quem? O Espírito Santo. Se Deus tem pressa, vamos alimentar. E aí, me veio, junto com ela, com a Vanessa, a gente orou junto, e eu queria compartilhar os versículos, e queria que a Paty lesse esses versículos. É João 17, eu vou ler a Isso, partir do 21 20. a Eu vou 21. ler a partir do 20, tá? Tá. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
que seria esse o versículo-chave, né? Que fala da Isso, unidade. E isso. como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Aleluia. E o outro, O 22, agora o 22. sim. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. A palavra, ela já fala. A palavra é a palavra que nos cura, né? Que o Senhor tem nos juntado nesse tempo uma unidade. Ele está dando um exemplo, né? Como ele é um com o Pai, e que nesse tempo a gente seja sensível à voz do Espírito Santo nos chamando, né? E tem um também, Efésios 4:3, né, Paty? Deixa eu ver aqui. Efésios eu não cheguei a pegar, não. É, Alguém tem aí Efésios 4? 4, Pode ler? 3. Efésios 4:3, né? Que fala sobre a unidade da fé também. Efésios 4. Para se matar, manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da Mas aí depois, então, vocês. Eu creio que em nome de Jesus a Paty vai conseguir, né, Paty, colocar esse. Sei aqui. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança pela qual vocês foram chamados. parecendo você, Sofia. Isso. Assim, vem ver, ó. Amém. Amém. E essa, meninas, é minha introdução sobre pinturas e pessoas. E terminamos juntas, sabe, no melhor dia da minha vida, no melhor tempo da minha vida, com uma filha mesmo, do coração. E eu moro no Espírito Santo, ela mora em Santa Cruz, mora aqui, né, no Rio de Janeiro. E a gente pôde orar junto e nesse dia, justamente nesse dia, no 5º capítulo, o Pai nos faz essa surpresa. Pintura e pessoas. Eu li o livro, vi o testemunho dela, vi como é que ela fala, mas o que eu entendi de Deus, né, para a minha vida, eu acho que para nós aqui, principalmente assim, eu não sei as outras irmãs quando vão ouvindo, né, mas principalmente nós que estamos aqui, nessa caminhada aqui juntos, estamos entendendo que o Espírito Santo está alinhando coisas para nós, está fazendo algo assim maravilhoso. E encerrei, né, o dia de hoje assim, e a minha gratidão a Deus. Meninas, que eu estava aqui em outra condição tão agitada, com tantas dores, e hoje estou aqui numa condição de falar sobre unidade, vínculo, amor, a grandeza de Deus, tudo porque eu fiz uma escolha. Entre dois jardins, eu escolhi ter relacionamento e voltar para um lugar secreto, que é a intimidade com Deus. E assim, eu não sei se a gente vai ter tempo para falar sobre algumas pinturas, né, que a gente tem profética também, porque a gente queria deixar isso aqui para, de repente, para a semana que vem, mas a Nani fez um barulho de bichinho, foi eu que mexi aqui, tá, gente? Não foi nada assim. Como é que é? Dinossauro da criança estava aqui, eu bati a mão do escritor. Mas, se a Nani quiser falar, a Marcela, porque eu até chamei a Marcela por causa de que a gente tem um livretozinho, né? E eu me lembro que nós fizemos uns quadros numa época que foi um tempo de um retiro,
E esse quadro falou muito ao coração de algumas irmãs, entendeu? E aí, se vocês estão livres para vocês falarem, compartilhar, a gente quer dar esse tempo aí para vocês, para a Ilane, para quem quiser, Marcela, vocês estão livres aqui para falar, tá bom? Vocês têm liberdade. Paz, amadas. Bom, quem me conhece, né? Quem não me conhece, meu nome é Elaine, né? E muitos me chamam de Nani. Só queria pontuar uma coisa que a André falou, que eu li o livro, né? E achei tão interessante, porque quando ela fala de pintura e pessoas, a impressão logo que dá, vou ver desenhos, né? E ali ela vai se expressando a, a entender, né, a vontade de Deus através da pintura e as pessoas, né? Compreender e se colocar no lugar das pessoas, né? Eu achei isso muito interessante. O que eu queria falar sobre o desenho que a Andrea falou, quando ela me pediu para me fazer, na realidade Deus falou não. Não foi de agora que a Andrea vem pedindo para me fazer essa pintura. E, e eu sei que, assim, quando as pessoas pedem para me fazer, às vezes tem algo específico que o Senhor vai falando. Mas essa pintura, não. Quando a Andrea falava, era como se fosse aquele grilinho, né, na minha cabeça. E eu entendia que não era o tempo de fazer. E sempre a Andrea falava, Nani, por que você não faz? Por que você não faz? E esses dias eu falei com ela que não era não era para eu fazer. Não era o tempo, porque eu entendia que Deus ia dar o tempo e Deus deu realmente esse tempo para que Deus falasse, né, através dessa pintura a qual a Andrea pediu tanto, através aí da vida da Anne, porque eu entendi que era essa a vontade de Deus. E eu sei que não foi fácil, porque todas as pinturas que eu faço, quando é direcionada pelo Senhor, eu recebo eu me coloco na brecha, porque eu acabo recebendo cargas de se colocar mesmo, não carga só, ficar, não é coisa ruim, mas se colocar, levar a carga uns dos outros. Então, eu achei muito interessante nessa parte, né, quando a Andrea falou e quando ela mesmo se expressa, porque ela entendeu que a pintura em si não é só uma pintura, porque o maior criador é o nosso Senhor, né? Ele é a nossa expressão máxima da pintura. E quando a gente se coloca na dor da pessoa, e quando ela também se coloca daquela passagem, a sensação que eu tenho é que não vai fluir, não vai ser. É essa sensação que eu tenho toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, né? Eu vou fazer e eu sei, parece que não vai fluir. Eu não quero tomar muito tempo, não. Mas deixando a deixa, gente, artista é assim, tá? Quero mostrar uma pintura para vocês. Uma pintura. Eu estava com vontade de mostrar desde a semana passada, mas deixando a deixa, né, da pintura em pessoas, queria mostrar esse trabalho também e que vocês possam contar comigo, né, aquilo que Deus direcionar a falar. E eu vou estar orando e colocando diante do Senhor. Era isso que eu queria colocar para vocês, tá? A pintura não é só uma pintura, é se colocar na brecha por uma pessoa. Eu creio que a Anne sentiu isso, porque a Anne também recebeu do Senhor. E aí, amadas? André, André, nós, meninas que estão no comando aí, tem algumas irmãs que não estão conseguindo entrar, tá? Precisa de autorização para entrar. E elas não estão Ah, conseguindo. Uma delas é a Marcela. a Marcela Marcela já entrou. entrou. Entrou, é. É porque Então, Marcela, desativa seu áudio.
Seu microfone não está conseguindo? Ai, meu Deus. Ah, tá. Eu queria seguir a Nani aí, posso? Boa noite, menina. Deve, Consegui. deve. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, meninas, boa noite novamente, a paz a todas. Para quem não me conhece, me chamo Marcela. Eu caí no início, depois consegui voltar. Obrigada aí, tá, Anne, por ter me colocado aí novamente. Essa semana a gente conversou, né, Deia, sobre o quadro, né? Bastante sobre o quadro. Nós revivemos algumas coisas, nós vimos as fotos do retiro. E a Nani, como sempre, arrasando, né, com a sua arte, fez vários quadros, né? E teve o sorteio na época do retiro. O retiro aconteceu em 2018. E cada irmã foi sorteada com a imagem do quadro. E esse quadro ia ser entregue também por sorteio, né, Nani? Lá no dia do retiro. E a gente tinha que escrever uma carta que ia ser entregue junto com um quadro. E eu fui sorteada com um quadro de uma mulher recebendo o azeite vindo dos céus. E literalmente, né, calhou desse quadro também ser estampado na nossa camisa do retiro. O nome do retiro era Vinho Novo. E quando eu recebi aquela imagem, aquilo mexeu demais comigo, muito mesmo na época, porque eu vi a necessidade mesmo de me encher do Espírito Santo, do azeite, de tudo que eu estava vivendo, muitas coisas difíceis na minha vida, principalmente no casamento, um turbilhão de coisas, e eu tinha que olhar para o Senhor. E quando eu escrevi a carta, né? Isso já tem seis anos, né? É difícil de lembrar assim o que eu escrevi. Mas eu lembro que eu falei para essa pessoa para ela também seguir aquilo, e lembrando da parábola das 10 virgens, né? Eu acho que eu coloquei esse texto também na carta. Lembrando para ela se encher do Espírito Santo, e nós sermos as 5 virgens prudentes, porque o azeite, ele representa o Espírito Santo. E as chamadas loucas, né, as virgens loucas, elas foram atrás desse azeite para comprar. E pelo que eu entendo, quando elas vão comprar esse azeite, né, eu entendo que são as pessoas que estão vendendo o evangelho, né, de uma forma errada, estão se beneficiando do evangelho de uma forma errada. E essas 5 virgens prudentes, elas estavam com azeite sobrando e não podiam emprestar. E o azeite ele representa o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente não empresta. Ou a gente tem ele presente na nossa vida, ou a gente não tem. Então, foi isso que eu entendi e queria compartilhar isso com vocês. A carta realmente mexeu muito com a irmã. A irmã se sentiu muito agradecida, teve uma experiência ao ler a carta. E foi assim um retiro assim tremendo. Foi meu primeiro retiro, que eu não participei do outro, e foi um divisor de águas na minha vida, participar do primeiro retiro. É isso, meninas. Amém. Eu também queria falar. Fala, Gleicinha. Gabi, tira aqui que eu não estou sabendo. Eu também participei desse retiro que a Marcela falou, né? Eu também estava na equipe que tinha que escrever uma carta com o quadro que eu recebi. Assim que eu recebi o quadro, segundo a orientação da própria Nani, a palavra que veio em meu coração foi rendição. E aí durante o retiro, tinha uma irmã que ela estava assim, me chamava muito a atenção dela. E todo momento que eu tinha de oportunidade, eu era conduzida a orar por ela. E na hora do sorteio, essa irmã recebeu o quadro.
e essa irmã aceitou Jesus, essa irmã caminha hoje conosco, e essa irmã está firme em Jesus, é uma discípula de Jesus, Amém. né? Amém. E quando eu recebi a foto, nós também tínhamos outra orientação, de que nós da equipe não podíamos entrar no sorteio. E aí eu imediatamente falei com a Nani, olha, tá bom, vai sortear esse, mas você vai pintar outro quadro igual a esse para mim. Só que eu me esqueci disso que eu falei para ela, né? E passou o retiro, esse retiro eu também ministrei, e no tema do vinho novo, a palavra que o Senhor me deu foi Mateus 11:28. Nunca mais esqueci dessa palavra. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Lembro como se fosse hoje a palavra que o Senhor falou comigo, que eu não estava conseguindo trocar o meu fardo com ele, porque eu carregava fardos dos outros além dos meus. E eu não discernia bem, falei, compartilhei como estava sendo para mim, o que eu queria do Senhor. Eu lembro que no final fui a primeira a atender o apelo, e o retiro foi uma bênção. Esse retiro foi muito marcante. Se eu não me engano, foram 11 ou 12 quadros sorteados, e cada um falava de um tema, e foi muito emocionante essa questão de cada um que recebia junto com a carta. Foi muito marcante mesmo. Eu voltei para casa assim, cheia de Deus, assim, animada com Deus. E aí, quando sento para conversar no presbitério, entro em disciplina. Eu falei assim, meu Deus, estou entendendo nada. Tá bom, porque o quadro é a rendição, então vamos lá, né? Que é o novo de Deus. E eu lembro que eu entrei em disciplina e ao mesmo tempo, pedi a Nani para pintar o quadro. Lembrei em casa e pedi ela para pintar o quadro. E aí ela deu um prazo, se eu não me engano, que era um mês, e passa um mês, passa um mês e meio, passa 2, e eu conheço. A Nani tem a gente está falando em pintura, mas a Nani tem uma pintura profética. É por isso que não dá para pintar qualquer quadro, nem fazer qualquer coisa, em determinadas circunstâncias. E aí ela, passando o tempo, e ela dizendo da guerra que estava para pintar o meu quadro, que estava difícil, eu falei assim, Nani, descansa, eu confio, eu sei que é um serviço ao Senhor, e você vai terminar de pintar esse quadro no dia que for para terminar. Fica tranquila, estou descansada, estou em paz. E essa disciplina foi uma disciplina chamada por muitos relâmpago, mas para mim não foi nada de relâmpago, foram 3 meses de disciplina, e eu entrei, assim, o retiro foi em agosto, eu entrei em disciplina em setembro, outubro, e fui liberada da disciplina em dezembro, na última reunião da igreja se reunindo naquele ano. E aí fiquei toda animada, porque as irmãs estavam orando por mim, me sustentando em oração. E aí eu entrei em contato com elas da equipe para dizer que eu tinha sido liberada. E quando eu falei com a Nani falou assim, agora eu entendi porque eu terminei de pintar o seu quadro ontem. Só que tem um detalhe na pintura que não tinha no outro quadro. E eu, muito confiante. Quando eu consegui pegar o quadro na casa da Andréia, não na casa dela, porque eu não dava no meu carro, era um negócio para buscar o quadro, eu tive que pegar o carro emprestado com um dos pastores para buscar o quadro. Quando eu olho para o quadro, o céu do quadro era um céu lindíssimo. Esse quadro está na minha sala. E o céu do quadro do sorteio era um céu de bronze. E a Nani virou para mim e falou assim, e eu fiz só uma solicitação diferente do quadro anterior, eu pedi para botar uma cruz, né? A mulher está rendida nos pés da cruz. E a Nani virou para mim e falou assim, o céu daquela mulher anterior é um céu de bronze, o céu dessa mulher atual é um céu aberto, livre acesso ao Senhor, né? Então, quando eu estava lendo aqui, eu não terminei de ler o capítulo, e do pouco que eu estava lendo aqui, da irmã compartilhando a história dela com a pintura, de não saber o que vai pintar, aí eu estava me teletransportando para essas histórias, viajando assim, que nem André, que a gente vai aprendendo, né? E falando assim, bem,
Eu não tive uma mãe que me incentivou a pegar uma tela e pintar tudo novo num tempo difícil, mas eu tive uma irmã que pintou um quadro novo para mim, representando o momento que eu estava vivendo e o que tinha para frente para ser vivido, né? Foi isso que veio ao meu coração quando eu li da autora lá comprando a tela com tinta com a mãe dela. E a mãe cheia de sonhos, cheia de não sei o quê. Aí eu só lembrava da Nani, essa é a Nani, porque assim, eu não vou me delongar, porque a gente vai falar em pintura mais para frente, Isso. mas eu tenho 3 quadros pintados pela Nani. Todos esses 3 quadros estão na minha casa, são quadros evangelísticos. Já teve uma irmã que um dia chegou na minha casa e falou assim: mas esses quadros não combinam com nada com nada. Eu falei assim, para você, porque para mim combina muito bem, né? E aí se tem de cada quadro desse, esse principalmente, né, do que eu estou falando, as pessoas quando chegam que batem o olho nele, elas olham e ficam assim paradas e eu tenho o prazer de contar todo o testemunho e como marca, como é evangelístico aquela mulher rendida aos pés da cruz, né? Então mais para frente não vou falar do meu leão, e ainda vou falar do último quadro que ela pintou e me deu de presente, que é uma concha com uma pérola. Só porque a Nani não pode ser assim nada. Nani, pintura profética não pode ser nada simples, né? Não é qualquer pérola, é uma pérola negra, que só encontramos em 2 mares do mundo. E, novamente, toda vez que ela pinta o quadro, quando ela entrega o quadro, não vem só o quadro, também vem uma palavra profética. E eu estou vivendo esse tempo, Nani. Mais uma vez, muito obrigado por você ser uma mulher de Deus, por você se deixar ser conduzida e fluir no seu dom, por ter essa sensibilidade, conseguir dizer não para a pastora, porque isso é muita fidelidade ao Senhor naquilo que você carrega, né? E que tem nos abençoado e vai seguir abençoando nossas vidas e a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso. Mais para Amém. frente eu conto as histórias quando falar de quadro e pintura. É Já dei a verdade. introdução. Amém. Glória a Deus por isso. A Gleice já deu a introdução mesmo, entendeu? Ainda é verdade. A Nandi disse não para mim e eu fiquei sem entender. Mas aí a gente não imagina porque Deus queria que a Anne pintasse. Só o Senhor sabe. Aquele que sonda o coração do homem, entendeu? Ele sabe. E assim, eu ouvindo, né, a Gleice agora falando, a Nani, né, falando, realmente, todas as vezes, esse capítulo 5, a princípio eu e a Vanessa estávamos até falando assim, gente, se você não ir no profundo do que o Espírito Santo, ele nos ajudar, né, a entender a dimensão do que o Senhor quer nos levar, a gente vai ler como um livro simples, entendeu? Até porque é um livro simples, mas é que o Senhor nos leva a viajar com Ele, entendeu? O que Deus falou comigo ontem, o que Deus está falando hoje com vocês, com cada uma, com a vida da Nani, com a vida da Gleice, com cada uma que está aqui, né? E o que Deus completou, eu fiz 6, contei 6. E Deus fala pessoas, pinturas e pessoas, vidas, entendeu? Relacionamento. E Deus, ele está assim, ele quer se relacionar com a gente. O que eu mais, assim, hoje eu até confessei algumas coisas que eu quero confessar para vocês também. Olha como é o meu coração. Por exemplo, se eu converso com alguém em relação, e essa pessoa, de repente, eu vejo um pecado dela, ela comete alguma coisa contra Deus, eu quero ser o advogado de Deus. E hoje o Senhor falou isso comigo. Como assim? Como você quer ser meu advogado? Porque eu quero logo, tipo assim, por que você fez isso com Deus? Eu não começo. A Dani, eu acho que falou isso semana passada, sobre a misericórdia.
O Senhor está me ensinando. Olha como Deus vai te ensinando todos os dias algo. Hoje o Senhor falou comigo, porque também está ligado a esse capítulo, né? Fala que enquanto você começa a olhar para alguém com misericórdia, compaixão, porque foi o sentimento que o próprio Deus fez lá no jardim. Porque quando quando Eva pecou, ela transfere a culpa dela para quem? Ah, foi a bichinha lá, como que se diz? A serpente, né? Mas Adão logo já fala para Deus, foi a mulher que tu me deste. A gente peca, a gente quer logo transferir nosso pecado para alguém. E hoje, eu confessei isso para duas irmãs. Porque eu falo assim, quando uma pessoa, eu vejo que aquela pessoa, ela feriu o Espírito Santo, ela feriu Deus. Aí eu falo, não pode, você não pode fazer isso. Eu começo a tomar uma dor de Deus, e hoje o Senhor falou fortemente comigo. E eu preciso exercer a misericórdia, eu preciso ter compaixão. Porque se fosse por mim, eu na mesma hora, eu não vi a ideia que eu queria dar para Deus, que ele lá na criação, olha como é que eu vou me meter. Eu, um pozinho, uma pessoa pecadora, pequenininha que sou eu, me meter numa criação de um Deus. Então eu tenho que me recolher, né? Me recolher, por isso que o Senhor me põe naquele caminho lá, entendeu? De fato, a Anne desenhou com aquelas correndo, porque eu tenho pressa. Eu tenho pressa de ir para Ele. Eu tenho pressa de acertar minhas coisas com Deus. Mas eu preciso olhar para as pessoas com compaixão e misericórdia. Assim o Senhor está me ensinando hoje, entendeu? Então, eu queria, antes de ouvir mais meninas, eu queria também compartilhar. Mas eu acho que a Dani também tem algo aí para compartilhar com a gente, né, Dani? Você falou muito bem. Acho que você falou bem assim tudo que eu ia falar. No finalzinho do capítulo do livro, na página 94, fala assim: as pessoas precisam de você, as pessoas precisam de mim, as pessoas precisam saber que a compaixão de Deus está viva e bem, vencendo a batalha épica do bem contra o mal. As pessoas precisam saber que a redenção é mais do que apenas uma palavra. Eu achei muito forte, né? E anterior, ele coloca, mostra-se, né? Às vezes a gente fica calado e Deus, ele tem tanto para fazer, tanto para, ele quer nos ouvir, né? E é isso que a Andréia está falando agora. Nós estamos aqui num corpo em unidade, né? Nós somos eleitos de Deus, está lá no versículo-chave, que é Colossenses, né? 3, versículo 12, que nós somos santas e amadas pelo Senhor, né? E lá ele fala que nós devemos nos entranhar, né? Em misericórdia, em bondade, né? Em humildade, em amor, né? E é isso que o Senhor quer de nós. Eu fico pensando que sobre tudo isso que vocês falaram aqui, não há necessidade da gente falar muito mais do que estava no livro, porque o Espírito Santo já está ministrando através da vida de cada uma, né? Através da vida da Nani, da pastora, através da vida da Gleice, que falou agora. Meu Deus, coisa mais linda. Que redenção o Senhor tem nos mostrado, né? Que amor tão grande é esse que Ele tem feito nas nossas vidas. E às vezes a gente se aquieta com coisas tão pequenas e o Senhor está nos transformando, nos moldando. Às vezes a gente acha que uma dificuldade é uma dificuldade, é como se a gente estivesse saindo da vontade de Deus. Não, mas a dificuldade ali que está acontecendo conosco naquele momento é o Senhor nos moldando, o Senhor nos transformando, né? E eu não sou pintora, eu não pinto como as irmãs aí profeticamente. Eu acho lindo a pintura profética, eu sou apaixonada.
Eu acho lindo quem tem esse dom, mas o Senhor, ele tem me usado numa coisa tão simples, no crochê, né? E antigamente eu fazia para vender, e o Senhor foi um processo do Senhor na minha vida, porque eu comecei fazendo bichinho, fazendo personagem, né, para um grupo de literatura. A gente vinha, comprava de mim. E conforme o Senhor ele foi me ungindo, ele foi ocupando os vazios do meu coração, eu fui parando de fazer esses bichinhos e o Senhor foi me jogando para fazer outras coisas. Hoje eu faço manta e eu não vendo. E manta é uma coisa bem cara, né, para se fazer, porque exige muitas linhas, exige um trabalho mais minucioso. E o Senhor, ele foi me moldando para não vender. Quando o Senhor me pede, eu vou lá. Aconteceu um tempo atrás, uns meses atrás, a gente estava no curso de cura e uma irmã ficou avó. A filhinha dela estava grávida. E ela foi contar a PEG para a gente, né? E ela começou a falar do netinho dela, o Senhor foi falando, você vai fazer a manta para ela. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer a manta, né? E aí o Senhor escolheu até as cores, o verde oliva, o branquinho. E eu mandei mensagem para ela depois de um tempo, falei, olha, o Senhor falou comigo, ele falou para eu fazer a manta para o seu bebê, para o seu netinho. Quando ela me mandou a foto das cores que a filha dela tinha escolhido, era justamente as cores que o Senhor tinha falado comigo, o verde oliva, o branco e o bege. E eu fiz essa mantinha, gente, eu não fiz essa mantinha sozinha. Eu falo que eu fiz 3 mãos, porque o Espírito Santo estava o tempo todo ali, eu orando e o Senhor ministrando no meu coração conforme eu ia descer nessa mantinha para esse bebê. E era um amor tão grande que o Senhor ministrava no meu coração sobre essa criança. Eu falei, bom, essa manta já vai ungida, né? Porque a presença era tão forte do Senhor quando eu fazia. E, e, e foi uma das mantas mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Olha que eu já fiz muitas mantas bem bonitas, mas essa foi uma das mais bonitas. E aí eu vejo a misericórdia, né? Porque é aquilo que a Andrea falou, a gente anda em unidade. O Senhor, ele nos usa da forma que ele quer, e do jeito que ele quer, né? É numa pintura, num tecer, e você não tem como ser, não é uma perfeição que só você sabe, porque você pega assim, você começa a fazer, você começa a tecer, e você fala assim, mas está ficando tão perfeito, tão maravilhoso. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas quando o Espírito Santo ele fala conosco, isso nos faz aquilo que é a prática, né, se torna perfeito. E é isso que é falado nesse livro, né, sobre essa questão da compaixão, essa questão da gente se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Pode ser uma pintura profética, pode ser uma manta, depois eu mandar a foto da manta para as irmãs no grupo para vocês. Pode ser numa palavra, pode ser num café, numa mesa, e aí você vai conversar e o Senhor vai te usando e usando outra pessoa também para ministrar no seu coração. E assim o Senhor vai fazendo, e Ele vai nos revestindo desse amor tão perfeito, tão inabalável, né? Então, e aí ele se torna prazeroso e se torna é uma coisa farta, não é uma coisa michuruca, né? É farto aquilo que o Senhor nos dá e através. Então é isso. Eu convido as irmãs a se mostrar, né? Testemunhar, porque isso que estão fazendo não
nasceu primeiro no coração de Deus. Não foi um livro, né? Não foi administrador, o Espírito Santo, né? Ele fala hoje extremamente. Eu não sei nem falar, porque o Senhor usou tão bem a Andréia para fazer esse desenho, né? E como o Senhor é lindo, como o Senhor. Eu só queria, Andréia, você falou do livro de Apocalipse, sobre aquela passagem dos 12 frutos, e que os que dão todo mês, né? Todo mês significa fartura. Isso significa que não vai faltar quando houver a nova geração, vai faltar. E esse alimento vai vir direto da vida, vai ser fartura. E esse alimento, esses frutos, eles são vários de várias cores da palavra. Não vai ter um sabor só, várias coisas. Aquilo que a gente sentir vontade de comer naquele dia vai ser. Oh, Jesus. E o Senhor quer que tenhamos essa fé, né? Estejamos revestidos dessa fé maravilhosa de esperança da vida. Que ela venha nos encher hoje e eternamente. Amém? Amém. Oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguma menininhas que precisam falar, querem falar? Alguém mais? Tá tranquilo? Vocês estão tranquilas? Estão na benção? E aí, Kelly? Kelly que gosta de falar, que está lá na cidadinha, longe, lá perto da mãezinha dela, fazendo a missão com a mãe dela. Tá tudo bem com vocês? Acho que vocês... Bem, se mais ninguém, nenhuma irmãzinha não querem mais falar, nós podemos dar como esse tempo, né? Eu posso falar um pouquinho. Deixa eu só ir lá, deixar minha irmã vir para o quarto aqui, que eu estava lá no outro, você vai conseguir? Não, compartilhar rapidinho. Eu estou aqui no quarto, minha irmã está querendo dormir, e lá no outro está minha mãe. Minha página... Bom, eu peguei minhas canetinhas gel, eu saí pintando um monte de coisa, né? Grifando, sublinhando. Mas uma que me tocou muito foi quando, ela está até ali já grifada, quando demonstramos compaixão pelos outros, nossas próprias decepções não soam tão vazias, nem nossas tristezas tão doloridas. E lá no 94, até onde a Dani leu, só que é bem no início, né? Você só encontrará o propósito e o significado da vida quando permitir que Deus use suas experiências dolorosas e conforte outras pessoas. Você poderá compartilhar uma esperança que é única, porque sabe como é estar no lugar delas. E aí entra o compaixão, que ela fala muito sobre essa compaixão, né? E, bom, eu não tenho dom como Nani para pintar, como Anne, eu não tenho dom como a Dani de fazer as coisas lindas de você. As mesas também que Dani monta são lindíssimas, mas eu sei que Deus tem um chamado que é para eu falar. E às vezes eu falo, não, Senhor, eu tô tão tristinha, deixa eu aqui quietinha, e vim no ônibus, né, de Vila Velha para cá, de carro a gente faz 3 horas e de ônibus a gente faz quase 6. Mas foi um tempo assim de reflexão, e aí vim lendo, e aí vim orando.
E marquei com meu sobrinho, né? Porque aqui é a cidade onde minha mãe mora, que é bem interior mesmo, não entra o ônibus, não passa, então passa em outra cidade, e é onde meu sobrinho mora. E ele ficou de me buscar, sendo que ele não pôde me buscar, ele estava em outra cidade. E aí eu tive que pegar transporte para vir para cá. Entrei dentro do carro desse homem. Eu já fiquei muito, comecei a ficar incomodada. Eu falei, ai, Senhor, não, Senhor, eu não quero falar nada. Ele ligou o carro, ligou o som dele lá no sertanejo da vida. E eu não estava me incomodando com a música, não, mas eu estava me incomodando com algo dentro dele. E aí eu perguntei para ele, você é casado? E comecei a falar. E eu gosto de falar, né? Acho que quem me conhece, Rose do Sul, Rose sabe, né? Que Rose me ouviu muito, né, Rose? 2 anos na selva, Rose me ouviu muito. E quando eu começo a falar, eu sei que é o Espírito Santo de Deus que vai ministrando. Enfim, esse homem errou a rua, ele começou a falar da vida dele, do primeiro casamento, do segundo casamento, e por final ele já tinha parado aqui no portão da minha mãe, e ele já estava chorando, e eu já estava ministrando na vida dele. Então, assim, aonde o Senhor nos coloca, independente da situação, que eu falei, Senhor, eu já vou com uma situação bem difícil que está aqui, né? Não é fácil, o que a gente tem passado, eu e minha irmã, é uma situação bem, bem complicada, bem difícil. É o Senhor mesmo para tratar mesmo da nossa cabecinha. Mas como é bom você ser canal, né? Aquele homem chorando, e eu vi tanto amor, eu vi tanta compaixão. E aí cheguei na sexta-noite, aí eu falei para minha irmã, domingo eu vou no culto, né? Numa igreja aqui, fui. Aí ela falou, tá, tudo bem. Eu vou com você no culto, mas você vai comigo já na minha outra igreja, que é outra religião. Eu falei, combinado, não tem problema algum. E assim nós fomos. Domingo fomos lá, ouvi uma palavra tremenda em Jeremias 18. E aí ontem tinha um grupo dela. E aí eu fui. E aí fiquei olhando eles, eu falei assim, gente, me sentindo um peixinho fora do aquário, mas ao mesmo tempo sentindo a presença de Deus. Eu falei, sabe de uma coisa, Senhor? Eu vou me despir da Kelly de toda a religiosidade e eu quero ouvir o que o Senhor tem para a minha vida nessa noite. E aí comecei a ouvir, sabe? Aquelas pessoas mais idosas ali, com aquela revistinha dele, com as rezas, né? E senti de novo aquele grande amor pairando no meio daquele lugar. E aí o Senhor falando comigo, né? O homem vê o exterior, mas eu olho o interior, assim como, né, quando o profeta foi ungir, né, Davi, e vieram tantos lindos, né, irmãos altos, bonitos na frente, né, o pai de Davi foi colocando, e o profeta foi direcionado por Deus para falar assim, tá tudo errado. E ontem ele falou comigo também, tá tudo errado, Kelly. Não é assim que você vê, não é o altares, não são os púlpitos, né? É o coração contrito e quebrantado. E eu vi corações contritos e quebrantados naquele lugar. Só que eu não consigo ficar quieta, né? E aí eu já fiquei, eu falei, cara, não tem nada a ver, o grupo é deles, eu tenho que ficar quieta, Kelly, eu não posso falar, não vou falar. Aí já fiquei nervosa, eu falei, levantei a mãozinha igual vocês levantam aí. Aí eu, por favor, eu posso falar alguma coisa? E aí quem já conhece a Kelly sabe que a Kelly não vai falar 5 minutos, né? E aí eu comecei falando, e aí o Espírito Santo de Deus foi ministrando, e o povo foi se quebrantando, foi quebrantando. É tão gostoso você ver o cuidado e o amor de Deus, porque eu falei assim, Senhor, eu estou indo para lá para ajudar minha irmã, para ficar com a minha mãe, cuidar, tá aqui. E não é só isso, eu queria que eu falasse aquele homem do Uber, eu queria aquele grupo de pessoas ali, eles falar para cada coração, no final ainda orei pelo senhor da casa, ele com câncer, e ele veio me agradecer, ele falou assim, eu não sabia, eu ouvi o senhor falar aqui dentro, e eu falei, porque eu pedi perdão, falei, me perdoa assim, né, porque eu fui falar com a moça, que é tipo uma dirigente, né, eu não sei como é que dá o nome lá deles, né, aí eu falei, me perdoa, porque ela já tinha saído, eu sei que é você que dirige aqui, mas eu precisava orar por essa família, eu precisava orar por esse senhor. E ele falou assim, chorando, como eu precisava. E eu quero falar para você, que eu ouvi Deus falando aqui dentro. Gente, aquilo ali, para mim, foi um presente de Deus. Então, como é bom. Usa seus dons, usa seus talentos, seja com pintura, seja com uma costura, seja numa escola, sabe? Aonde você estiver, eu tenho certeza que nenhuma mão, nem tem nenhuma mão aí vazia, nenhuma.
todas as mãos desse grupo aqui, o Senhor tem colocado algo novo, uma unção nova, sabe? Um olhar diferenciado. E hoje a palavra é totalmente isso, compaixão, aquilo que a Andrea falou, né? Eu também tenho essa mania da minha prima, né? De me colocar e, não, mas como é que pode fazer isso com Deus? Mas logo com o Senhor, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo, como se ele não soubesse, como se ele não fosse onipotente, onipresente, onisciente, né? Então, assim, ele não precisa nem da nossa ajuda, mas ele nos chamou para uma obra, né? E como é gostoso saber que somos privilegiados, primeiro, de termos o Senhor habitando em nós e saber que existem tantas pessoas, gente, seja nas grandes cidades, como no grande pequenininho interior onde eu estou, e tem pessoas sedentas da palavra do Senhor, sedentas de receber um abraço, sedentas de ouvir uma oração, sedentas de ouvir a palavra de Deus, porque é ela que liberta, é ela que opera. A Kelly não faz nada, mas o Deus que nós servimos, ele é poderoso para fazer nova todas as coisas, né? Nos colocar na brecha. Quantas vezes eu recebo, não só a Andréia, outras irmãs, a Nani mesmo, a Elane, ela falou, olha, essa noite eu passei orando pela sua vida, e são noites que às vezes eu estava sem dormir a noite toda, chorando, e é bom saber que o Senhor tocou na vida de cada uma para se levantar como intercessor, e nós precisamos disso. E eu quero realmente assim, pedir para vocês. Hoje foi um dia difícil. Quando começou, eu estava falando, Senhor, está tão pesado hoje o grupo. Senhor, misericórdia, eu estava aqui quietinha, mas eu estava orando. Então, assim, que não seja só na terça-feira, mas durante toda a semana que possamos, assim, lembrar, não seja lavando uma louça, seja no trabalho, dirigindo, no metrô, dentro de um trem, não sei, no ônibus, mas colocar esse momento, Senhor, esse momento nosso de leitura não é um passatempo, não é um hobby, foi o Senhor que gerou, sabe? Veio do teu coração. Então, se veio do teu coração, porque o Senhor quer ministrar algo na nossa vida, e nós queremos estar aberto. Cada pessoa que fala, vocês não têm noção, não sei vocês, mas como sobre a minha vida faz um efeito tremendo. Eu fico ruminando aquela palavra. Eu fico assim a semana inteira. E eu vou, nossa, fulano de tal falou isso. Nossa, falou aquilo. E vem. Porque o Espírito Santo, na hora que eu estou assim, numa grandes batalhas, eu estou assim, né, a mil. Aí daqui a pouco vem, gente, foi falar daquilo aquela semana, tal, tal. E tremendo. Hoje mesmo, eu recebi uma proposta de um trabalho, e eu estava lendo o livro ali, veio uma palavra, eu falei, opa, ligada, vou orar, porque eu lendo o livro tinha uma palavrinha ali. Eu já grifei aquela palavra e vou colocar diante de Deus. Então, assim, não estamos só para ver o rostinho lindo de cada mulher que linda, maravilhosa, que o Senhor separou dos diversos lugares do Brasil, né? Estamos aqui porque estamos na geração que o Senhor separou, nos chamou, nos convocou. Houve uma convocação. E creio que não foi da Andréia, creio que não foi da Paty, não foi da Nani, não foi da Kelly, não. Uma convocação celestial. Para que durante esse pequeno momento, pequeno espaço que nós temos aqui, sabe? A gente fazer isso mesmo, vamos nos despir, vamos estar totalmente, sabe, aberto a que o Espírito Santo venha fazer, tirar toda a religiosidade, Senhor, seja onde eu colocar, e tipo ontem, ó, é naquele grupo ali, é ali que o Senhor quer falar, é no boteco ali da esquina, eu não sei para quem é, mas Senhor, me leva, me dê nome, fala até qual é a doença, o que que o Senhor quer falar, o que que o Senhor... Gente, tem muitas pessoas com muitos problemas. André sabe que André fica no telefone aí, né, prima? O tempo inteiro, e eu também fico. Então, assim, e não é que o Senhor quer nos colocar peso nenhum, não. Isso é compaixão de Deus, isso é amor, isso é cuidado. Ele quer nos curar, e o propósito é esse: sermos curadas para podermos curar, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Vou sempre repetir isso. Pessoas feridas ferem e pessoas curadas elas curam. Então, que venhamos, em nome de Jesus, a sermos mulheres realmente preparadas para podermos curar, em nome de Jesus. Então, eu glorifico a Deus por essa noite, pelos grandes talentos que temos aqui no nosso meio, e que cada um seja esse vaso lindo, né? Como está no livro de Jeremias, que foi a pregação essa semana. Um vaso que está nas mãos do oleiro. Ele pode até, né, ter sido desfeito na mão dele, mas ele refaz esse vaso da forma e da maneira que ele faz. Ele enche, e vai ser por um propósito que eu não defini.
Eu não quis e nem pedi, mas Ele que vai dar a direção, Ele que vai fazer como uma flecha, vai lançar e vai dar a direção. Amém? Amo vocês, que tenham uma semana abençoada e continuemos a orar e a cobrir umas às outras em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria agradecer a Deus, né? Porque sem Ele nós não conseguiríamos estar aqui. E agradecer a cada uma de vocês, sabe, por esse vínculo, essa unidade, esse vínculo de amor, de vocês estarem aqui até essa hora. E às vezes a gente tem algumas dificuldades, mas vocês perseverarem aqui com a gente. Gratidão pela vida de cada uma de vocês. E seguir orando, que a gente tem alguns alvos de oração, depois a gente vai colocar lá, que algumas irmãs pediram oração. E crendo, eu queria que pedir a Nani, que a Nani orasse para a gente encerrar. Está me ouvindo? Mas antes da Nani orar, eu só queria deixar o último versículo, que está em João 14, que diz assim, em versículo 6, que fala assim, ó, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, né? Eu acho que se a gente estiver nele, a gente vai estar curada para curar, né? Como a Kelly estava falando aí, eu creio nisso. Que a gente possa ter uma noite cheia da presença do Espírito Santo. Amo vocês, tá? Muito obrigada. Pai, eu quero louvar mais uma vez o teu nome. Muito obrigada, Senhor amado, por eu ser o nosso Pai. Muito obrigada por o Senhor ter nos escolhido. Obrigado porque o Senhor depositou em nós, Senhor amado, dons e talentos para servir com graça. Queremos servir, Senhor amado, sendo direcionado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que cada uma venha deitar, que o Senhor continue ministrando no coração de cada uma aquilo que elas precisam ouvir o Senhor falar. Não o que nós queremos, Senhor, mas o que o Senhor quer falar conosco, porque somos filhas e estamos sentados contigo nas regiões celestiais. Pai, essa noite, em paz, vamos nos deitar. E eu quero te pedir, Senhor, nos incomoda nessa madrugada para levantar e buscar sua face. Eu te peço, Senhor amado, no nome de Jesus, nos incomoda, Senhor, para ter um momento único contigo, porque precisamos, Senhor. Quero te agradecer por tudo, por esse tempo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. É uma noite abençoada, meninas. Meninas, ficam na paz. Até a próxima terça, se Deus permitir.